Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre necessidades e o papel que elas têm na vida das pessoas e especialmente quem procura ajuda, quem está a passar por momentos de alguma instabilidade, de alguma dificuldade psicológica, social, relacional. E necessidades têm um papel muito importante nesses momentos. Não só para perceber o que se passa em determinado contexto, mas também para onde é que nós queremos ir, não é? Há várias linhas teóricas que dizem que as necessidades e as emoções são, no fundo, o combustível para que nós possamos andar para a frente, para que nós possamos viver, não é? Ao contrário, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que fala na preponderância das cognições e o que nós pensamos é muito importante e que interfere diretamente a forma como nós nos sentimos e como nós agimos, existem outras orientações que, ok, dizem que cognição é importante, né? Mas há outras coisas que são motores ou maiores reservatórios de energia do que as cognições, como o caso das emoções e as necessidades. Isso, por exemplo, é a perspectiva que a terapia focada nas emoções tem, em contraste com a terapia cognitiva ou comportamental. E isto de falar de necessidades não é uma coisa nova, já há muito que se fala. Aliás, um dos grandes nomes da psicologia, um senhor chamado Abraham Maslow, já falava nisso, inclusive desenvolveu aquilo que ficou conhecido como uma pirâmide das necessidades de Maslow. Algo muito popular, não é? Quer em termos da clínica, quer em termos até organizacionais, em que Maslow desenvolveu uma determinada hierarquia em formato de pirâmide, não é? Sendo que na base estão as necessidades biológicas, físicas, que sem elas nós não conseguimos de todo sobreviver, como o caso da alimentação, como o caso da saúde, da higiene, como o caso da segurança de ter um teto, não é, em cima de nós, como as questões da reprodução para a propagação da espécie. E depois disso, dessa grande base, existem outras necessidades que são exploradas ao longo do tempo, como por exemplo as necessidades de autonomia, as necessidades de, uh, de estabelecer uma independência social, económica, necessidades de aprendizagem no sentido de a pessoa evoluir em termos naquilo que é o seu conhecimento, necessidade de ser produtivo, não é? para com a sociedade arranjando um trabalho, necessidade de constituir a sua própria família, o seu próprio núcleo, não é? E no topo de pirâmide das necessidades de autorrealização, ou seja, olhar para trás e contemplar aquilo que foi a minha vida e perceber se eu me sinto realizado, se houve alguma coisa que ficou por fazer, qual é que é o propósito, o sentido, não é? E, tal como Maslow, existem outras linhas que falam. Eu falei na procura de um sentido e isto faz-me lembrar de Viktor Frankl, na logoterapia, ao qual a procura de um propósito, um significado para a vida, é algo que é muito importante. E esse significado e esse propósito têm também muito a ver com necessidades. Não é? Para além disso, eu penso, por exemplo,
em termos de desenvolvimento, não é? Como a teoria psicossocial de Erikson, em que obviamente há todo um conjunto de estádios de desenvolvimento e esses estádios são compostos por um determinado conflito ou uma determinada barreira, que quando a criança, ou neste caso o adulto, já que a teoria de Erikson é a única que em termos de desenvolvimento psicossocial vai desde a infância até praticamente à morte, mas quando a pessoa ultrapassa essa barreira tem um conjunto de aprendizagens. Claro que a cada fase da vida nós podemos atribuir um conjunto de necessidades diferentes, não é? Necessidades não só físicas quanto psicológicas. E, por exemplo, não é? Agora em termos mais contemporâneos, pensando num modelo integrativo de psicoterapia, um metamodelo de complementariedade paradigmática do professor António Branco Vasco, uma das coisas que é uma das bases desse modelo integrativo tem a ver, sim, com a importância de necessidades e quando essas necessidades não estão a ser satisfeitas ou estão a funcionar de uma maneira desadaptativa. E aí então temos aquilo que é o desajuste psicológico, não é? E essas necessidades é uma questão essencial. E em resposta a isso, nós podemos também funcionar de variedíssimas formas. As pessoas podem ser mais heterodeterminados, no sentido em que tendem a satisfazer as necessidades do outro ou colocar a satisfação das necessidades do outro como primazia, ou funcionar de uma maneira mais autodeterminada, não é? Colocar a satisfação das próprias necessidades em primeiro plano. E enquanto que o funcionamento psicológico, o equilíbrio psicológico, ou a tentativa de equilíbrio psicológico neste caso, está a tentar encontrar aqui uma posição ao meio, não é? Nem muito, o extremismo de funcionar em qualquer um destes polos pode levar à psicopatologia, nomeadamente ao narcisismo, não é? Ou então a questões mais ligadas a dependências. E, portanto, isto é um papel essencial, não é? E muitas das vezes, quando as pessoas tendem a tentar colocar objetivos para a terapia, não é? Ou mesmo pensando naquilo que são as suas fases, não é? De desenvolvimento, às vezes surge esta dificuldade em colocar ou operacionalizar as coisas e muitas das vezes nós podemos simplificar isto ou tentar construir algo com a pessoa, não é? Olhando para necessidades que não estão a ser satisfeitas ou necessidades ou satisfação de algumas necessidades que já não fazem sentido, que a dada altura faziam, não é? Mas que neste momento estão de alguma forma a ser desadaptativas face a determinados contextos atuais. E, portanto, esta ideia de necessidades eu acho que é algo importante para todos, não só quem intervém clinicamente, mas também para as pessoas que procuram ajuda, não é? E todos nós estarmos cientes de quais são as nossas necessidades atuais, como é que elas estão a ser satisfeitas ou não, e se não estão, o que é que nós podemos fazer de modo a satisfazê-las de uma forma saudável, claro. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Se gostarem deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Quanto a mim, eu despeço-me. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.